Jeremias capítulo 29. Jeremias capítulo 29 é o texto dessa manhã que será lido. E aqui eu preciso fazer uma explicação, meus irmãos, já nesse início que você vai aí encontrando o texto bíblico. A minha intenção hoje é pregar esse capítulo pela manhã e à noite. Pela manhã, do versículo 1 até o versículo de número 9. E depois, a partir do versículo 24. Veja, pela manhã, do 1 ao 9, e ainda pela manhã, do versículo 24 até o versículo 32. Significa dizer que o bloco do meio, por assim dizer, do versículo 10 ao versículo de número 23, será exposto, se Deus nos permitir, à noite. Então hoje, capítulo 29, agora pela manhã, do 1 ao 9 a leitura que eu farei, e também a exposição, bem como também do versículo 24 ao versículo 32. Mesmo assim, mesmo sendo feita a exposição em duas partes, o sermão, já adianto, tem muito conteúdo. Então peço sua paciência, você preste atenção assim à palavra de Deus com reverência e ouça também com o desejo de colocá-la em prática em sua vida. Jeremias 29, a partir do versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor nosso Deus. São estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém, e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei do seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí, e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós sereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Versículo 24. Versículo 24 agora, veja. A Semaías, o Neelamita, falarás dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: porquanto enviaste no teu nome cartas a todo o povo que está em Jerusalém, como também a Sofonias, filho de Maazéias, o sacerdote, e a todos os sacerdotes, dizendo: o Senhor te pôs por sacerdote em lugar do sacerdote Joiada, para que sejas encarregado da casa do Senhor sobre todo homem fanático que quer passar por profeta, para o lançares à prisão e no tronco. Agora, pois, por que não repreendeste Jeremias, o Anatotita, que vos profetiza? Pois nos enviou mensageiros à Babilônia para nos dizer: há de durar muito o exílio, edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Sofonias, o sacerdote, leu esta carta aos ouvidos do profeta Jeremias. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: manda dizer a todos os exilados: assim diz o Senhor acerca de Semaías, o Neelamita: porquanto Semaías vos profetizou, não o havendo eu enviado, e vos fez confiar em mentiras, assim diz o Senhor: eis que castigarei a Semaías, o Neelamita, e a sua descendência. Ele não terá ninguém que habite entre este povo, e não verá o bem que hei de fazer ao meu povo, diz o Senhor, porque pregou rebeldia contra o Senhor. Amém. Meus irmãos, nos últimos dias tem havido aí uma grande discussão com relação à migração de nortistas e nordestinos para o sul do país. Na verdade, essa é uma discussão já antiga e ela ganhou
bastante espaço nos últimos dias devido à fala de um político lá do sul, de Joinville, com relação a isso, querendo assim regular de alguma maneira essa ida de pessoas daqui do Nordeste, bem como também do Norte, de forma mais específica do Pará, para a sua cidade. O argumento basicamente é basicamente este: pessoas que vêm ou que vão desse lugar aqui para lá acabarão trazendo prejuízos e problemas para as cidades deles, que são tão bem assim construídas e vivem bem economicamente. Bem, eu não quero que você, nesse momento, aprofunde essa questão, pelo menos não quanto à validade disso, ou a possível, ou supostamente a validade desse argumento dele, mas eu quero que você pare para pensar quanto a esse aspecto, sobre essa ideia de você sair da sua cidade e ir para uma outra cidade. É curioso falar sobre isso aqui nessa igreja, principalmente porque há vários irmãos aqui que vieram de outro lugar, ou de outros lugares, não apenas de cidades, mas até de outros estados, congregam aqui conosco. Eu queria que você pensasse sobre isso, sobre a séria decisão de sair de uma cidade e morar numa outra cidade, e até mesmo no estado, ou quem sabe até mesmo num país. Quais razões levam alguém a tomar essa decisão? Certamente que uma das razões é por questão financeira. Normalmente esse é um argumento utilizado. Eu estou indo para aquele lugar por conta de ter uma esperança de viver melhor lá. Às vezes a pessoa não tem nem algo certo para trabalhar, mas ela já tem uma perspectiva, pelo menos quanto ao que ela ouviu dizer sobre aquele lugar. E ela acredita que com essa viagem, com essa mudança, ela conseguirá assim obter êxito quanto a uma melhora financeira. E há outros motivos também que levam alguém a mudar de uma cidade ou de uma região, até de um país, para um outro lugar. Infelizmente, por vezes, a providência de Deus e a sua vontade revelada para nós não é considerada. É claro que descrentes não farão isso, mas eu digo crentes, quanto aos crentes, ao povo de Deus. Muitas vezes tomam decisões quanto a isso sem ponderar principalmente no que diz o Senhor Deus quanto àquela situação. Então você diga, mas pastor, o Senhor não vai me dar uma revelação nova quanto a isso. É claro que não, eu estou falando com relação a Deus guiar você pela sua palavra, pelos princípios da palavra de Deus, para que você possa tomar essa decisão. Um exemplo bem nítido de quando alguém toma uma decisão equivocada quanto a isso, é quando um crente, essa pessoa toma a primeira decisão de mudar para a cidade, para só então depois ver se lá tem uma igreja fiel para ela congregar. Claramente, essa é uma decisão que não foi tomada de forma baseada na palavra de Deus. Porque a primeira coisa que você tem que pensar quando se muda de um lugar para outro é onde há uma igreja fiel para que eu possa ali congregar. Só que o meu ponto principal ainda não é esse. Eu quero que você pense quanto ao fato de onde Deus te colocou, seja agora aqui em Fortaleza, morando aqui, você que veio de fora, ou você que nasceu aqui e mora aqui a vida inteira, onde Deus te colocou nesse exato momento da sua vida. Como é que você lida com isso? Como é que você lida com os problemas da sua cidade? Não apenas econômicos, políticos, sociais, mas principalmente problemas espirituais. Como você lida com as questões da sua cidade, as dificuldades que você precisa enfrentar enquanto cidadão e, antes de tudo, enquanto cidadão dos céus. Porque não se engane, seja morando aqui, ou o Senhor Deus te conduzindo pela providência dEle para morar num outro lugar, em qualquer lugar da face da terra, onde você estiver, antes da volta de Cristo, você terá que lidar com problemas daquela cidade, com dificuldades naquele contexto que você estiver. E como é que você lida com isso? O texto dessa manhã, Jeremias 29, essas duas porções que nós lemos aqui, versículos 1 a 9 e também os versículos 24 a 32, nos ensinam isso, meus irmãos. Basicamente nos ensina como nós devemos proceder onde nós estamos, no local, na cidade onde o Senhor Deus nos colocou. Eu quero que você escute isso.
a palavra de Deus diz para você nessa manhã: seja fiel ao Senhor e esteja contente onde Deus te colocou, na cidade onde Deus te colocou, orando e trabalhando pelo avanço do reino de Deus. Vou repetir. Seja fiel a Deus, seja fiel ao Senhor Deus e esteja contente, tenha satisfação onde Deus te colocou, nessa cidade onde Ele colocou você. E ao mesmo tempo, continue orando e trabalhando pelo avanço do reino de Deus. Observe o texto novamente, Jeremias 29, e eu quero que você esteja atento bem ao contexto aqui. Meus irmãos, em 597 a.C., o jovem rei Joaquim, ele entregou Jerusalém ao rei babilônico Nabucodonosor. Boa parte da classe nobre, juntamente com muitos artesãos oficiais militares, foram assim exportados para a terra dos caldeus. Os 3 capítulos de Jeremias, tanto do 27, 28 como 29, eles estão interligados aqui, no sentido de que os 3 lidam com o destino desses exilados para a Babilônia. Em Jeremias 28, texto já exposto, o profeta Ananias, ele declara que os exilados, eles retornariam em 2 anos. Lembram disso? Nós vimos isso na semana passada. E o Senhor Deus, ele mata aquele falso profeta por falar aquela mentira. E há até uma ironia quanto a isso, que eu acabei não mencionando no sermão passado. O falso profeta que disse que o povo voltaria em 2 anos, morreu em 2 meses. Ananias. Aqui em Jeremias 29, em contraste, Jeremias diz a esses exilados que 70 anos se passarão até eles voltarem. Por isso, ou seja, porque a perspectiva era de ficar um longo tempo ali, eles tinham que estabelecer, ou melhor, se estabelecer na terra da Babilônia. E ali, naquela cidade, naquele contexto de cativeiro, experimentarem as bênçãos do Senhor Deus. A unidade maior de Jeremias aqui, digo do 11 ao 29, do capítulo 11 ao capítulo 29, está unida pelo tema de Jeremias em conflito com a liderança de Judá. Desde o capítulo 11 nós temos ouvido sobre isso, de forma mais específica, o conflito entre Jeremias e a liderança de Judá, liderança política e religiosa. A metade final dessa unidade aqui, ou seja, do capítulo 21 ao capítulo 29, acrescenta um foco no consequente juízo que Deus traz sobre esses líderes, que se opõem ao seu profeta com tanta hostilidade. Fazendo tudo isso em nome de Deus. No capítulo 28, mais uma vez, Jeremias ele é confrontado diretamente pelo profeta Ananias, que, como vimos, morre ao final do capítulo. Agora, no capítulo 29, Jeremias é confrontado por uma carta de Semaías, que é um dos líderes dos exilados na Babilônia. Assim, a maior parte do capítulo consiste na carta de Jeremias aos exilados na Babilônia. Que carta é essa? A gente vê essa carta aqui no capítulo 29. No versículo 4 ao versículo 23. A maior parte aqui falando dessa carta. E na resposta escrita de Semaías, que vai do versículo 24 ao versículo 28. O texto aqui, meus irmãos, sugere que o juízo de Deus sobre Semaías também foi registrado em uma terceira carta, enviada de volta aos exilados na Babilônia. Jeremias 29 termina com um juízo severo sobre Semaías e os seus descendentes. E estabelece aqui um paralelo entre o capítulo 28 e o 29 também, mais uma vez, quanto ao Senhor derramar juízo sobre aqueles que se opõem à sua mensagem profética, que se rebelam à sua voz. Assim como ele matou Ananias no final do capítulo 28, agora ele também declara, no final do capítulo 29, um juízo severo contra Semaías. A razão basicamente é a mesma: se opor à mensagem de Deus. Observe também que a promessa de Shalom e restauração de Jeremias 29 conduz diretamente aos leitores aqui, e a nós também, claro, os leitores atuais do texto, a um bloco
especial aqui em Jeremias, que vai do capítulo 30 ao capítulo 33, que é chamado de livro da restauração. Jeremias 30 ao 33, que significa dizer que esse capítulo 29 nos prepara para isso, para esse momento em que as promessas do Senhor Deus, as bênçãos pactuais, serão ainda mais enfatizadas e declaradas ao seu povo. No centro dessa libertação está ali a vinda do rei messiânico e a nova aliança cumprida em Cristo Jesus. Uma informação também interessante, antes de a gente adentrar no texto propriamente dito, é que houve uma descoberta ali no ano, na verdade, que remonta ao final do século I, a descoberta de um documento que remonta ao final do século I, de um manuscrito, que estava escrito em aramaico, e as suas linhas iniciais traziam assim a expressão: falsos profetas que se levantaram em Israel. Meus irmãos, essa breve apresentação é seguida de uma lista de 8 falsos profetas. E desses 8, 4 profetas encontram-se aqui no livro de Jeremias. E os 4 aparecem nesse bloco aqui, capítulo 28 e capítulo 29. Eles são mencionados nesse manuscrito do primeiro século. Isso é importante, porque, veja, isso indica que os falsos profetas de Jeremias 28 e 29, eles acabaram se tornando, no período intertestamentário, referências de falsos profetas para o povo naqueles dias. Ou seja, quer ter um paradigma de falsa profecia, exemplo de falso profeta? Observe aqui os falsos profetas que aparecem em Jeremias 28 e 29. Nós estamos diante de um texto que é muito importante quanto a isso. Aqui nós aprendemos sobre esse assunto, de como Deus lida com a falsa profecia, de como Deus trata o falso profeta, com rigidez, com severidade, assim exercendo duro juízo sobre eles. Pois bem, vejamos o texto então aqui com relação a Jeremias 29, versículo 1. São estas palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais e os príncipes de Judá, Jerusalém, e os carpinteiros e ferreiros. Meus irmãos, quando o juízo ele finalmente chegou, algo extraordinário aconteceu. O profeta ele muda o seu tom aqui. Esses capítulos que nós estamos vendo a partir do capítulo 29, essa fala mais esperançosa aqui, elas fazem contraste com o que ele vinha falando de juízo contra o povo. Veja, não é anular o que está sendo dito quanto... De fato é um juízo ainda aqui, o cativeiro é um juízo, é uma disciplina. Mas nesse contexto ele vai aprofundar ainda mais as promessas do Senhor, as bênçãos do Senhor em meio àquele juízo. Isso vai ficar mais claro, como eu disse, a partir dos próximos capítulos. Por exemplo, no capítulo 30, versículo 3, ele fala sobre aqui a glória do povo, a alegria do povo, Deus trazendo o povo de volta. No capítulo 31 de Jeremias, ele fala sobre Deus amar o povo com amor eterno. No capítulo 31, versículo 13, ele fala sobre um regozijo ali em meio à tristeza. No capítulo 32, ele vai falar sobre o povo ter um só coração, um só caminho. No capítulo 33, versículo 8, ele fala sobre purificar o povo dos seus pecados. Tudo isso está ficando cada vez mais claro, como assim eu disse. Mas no versículo 11 do capítulo 29, nós já temos algo declarado que resume muito bem essas bênçãos. Veja o versículo 11 do capítulo 29. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejava. A promessa aqui declarada, ela está nos dizendo que Deus sabia o que estava fazendo. Ele sempre soube. O Senhor Deus tem os seus planos e Ele sabe como executá-los. Nada fugiu ao seu controle aqui. Tudo estava seguindo o seu propósito. Há um comentarista que, explicando aqui Jeremias 29, ele diz o seguinte:
Minha filha e sua família moram perto de Detroit, Michigan. Recentemente, quando estive lá para visitar, reparei num quadro bastante intrigante pendurado na parede de sua casa. Era uma fotografia sobreposta por letras douradas. A fotografia era um sonho de qualquer aficionado por câmeras. Pinheiros em primeiro plano, emoldurado a imagem, um lago cristalino no meio da cena e, no fundo, uma majestosa montanha coberta de neve contra um céu sem nuvens. Sobre a tela estava inscrita a promessa da Escritura Sagrada, Jeremias 29:11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ele diz, é uma promessa bíblica magnífica que está gravada na fotografia desse quadro, na verdade. É uma das minhas promessas favoritas da Escritura Sagrada. Mas essa promessa não foi feita entre pinheiros e lagos cristalinos e montanhas cobertas de neve. Em vez disso, essa foi uma promessa feita numa cidade e dada a um povo urbano. Como assim? Esse comentarista ele está chamando nossa atenção para o fato de que quando Deus declara no versículo 11, do capítulo 29 de Jeremias, sobre que pensamentos ele tinha a respeito do seu povo, pensamentos bons aqui para o seu povo, isso é declarado após o versículo 7. Veja o versículo 7 do capítulo 29. Procurai a paz da cidade. Isto é, as promessas de Jeremias 29 são apresentadas num contexto de pessoas, de um grupo, de um povo que está exilado numa terra estrangeira, sob cativeiro. Irmãos, por favor, isso é muito importante. Não é Deus falando isso pelo seu profeta no momento em que eles estão na terra prometida, ali gozando das bênçãos do Senhor, na própria terra que Deus prometeu dar aos seus pais. As promessas aqui anunciadas são dadas num contexto de cativeiro. Em outras palavras, mesmo sob disciplina, mesmo tendo que vivenciar a dor de estar disciplinado por causa dos seus pecados, o Senhor faz promessas e os lembra de que mesmo ali, naquela terra pagã, eles seriam sim abençoados pelo Senhor Deus. Não sei se você entendeu isso. Ainda que você seja infiel a mim, eu permaneço fiel à minha palavra. A fidelidade pactual do Senhor nosso Deus, ela é mais uma vez ressaltada aqui. Um povo infiel, um povo rebelde, um povo que estava provando agora as consequências do seu pecado, ainda assim Deus é gracioso para com este povo e promete abençoá-los. Naquele contexto, na Babilônia, no meio da hostilidade, enfrentando a hostilidade, eles seriam abençoados. Ora, nem sempre é fácil viver, trabalhar, bem como também adorar num contexto como esse, lidando com tamanha hostilidade. Thomas Jefferson, ele considerava as cidades como perniciosas para a moral, a saúde e as liberdades dos homens. Na década de 1830, o reverendo John Todd advertiu, ele disse que nenhum homem que valorize a sua alma ou o seu corpo jamais vá a uma grande cidade para se tornar um pastor. Agora imagine isso, na Babilônia. Pense nisso, se viver aqui, nesta cidade, nesse país, é difícil. Você viver, perseverar na sua fé cristã, lidar com tantos inimigos. Agora pense, ser levado em cativeiro, exilado para uma terra que você não conhece, para servir a um rei que não teme a Deus, que não serve a Deus, no meio de um contexto religioso altamente pagão, hostil. Se é difícil em nossos dias passar por isso, no nosso contexto, imagine então que eles tiveram que lidar ali, meus irmãos. Além disso, perceba que no ano de 597 a.C., o rei babilônico ele levou aquilo que era mais valioso e mais precioso em Judá. Os versículos que nós lemos agora há pouco, 1 e 2, mostram isso. Como ele levou o melhor da terra ali para servi-lo na Babilônia. Eles fizeram coisas terríveis aos judeus, meus irmãos.
eles tinham destruído a sua cidade, saqueado o seu templo, arruinado a sua economia, deposto a sua liderança e escravizado a sua população. Sim, a Babilônia fez o seu pior para a terra prometida, para a terra de Jerusalém. Não é de se admirar, meus irmãos, que Santo Agostinho ele tenha identificado a Babilônia como um símbolo do mal. A própria Bíblia usa essa linguagem. Na sua obra clássica, A Cidade de Deus, Agostinho ele descreveu a história humana como um conflito entre as duas grandes cidades, a cidade de Deus e a cidade do homem. Escreve Agostinho: dividimos esta raça em dois tipos. O primeiro, daqueles que vivem segundo o homem, o outro, daqueles que vivem segundo Deus. A isso chamamos também, misticamente, de duas cidades, isto é, duas comunidades de homens, das quais uma é predestinada a reinar eternamente com Deus, e a outra a padecer o eterno castigo com o diabo. Mais tarde, Agostinho ele identificou Babilônia como o símbolo bíblico da cidade do homem. Um outro autor, mais para cá, mais contemporâneo, que cito muitas vezes aqui em nosso púlpito, neste púlpito dessa igreja, o James Boyce, pastor presbiteriano, pastoreou mais de 30 anos a 10ª igreja presbiteriana da Filadélfia, disse o seguinte, aqui comentando a fala de Agostinho, ele diz: de acordo com Santo Agostinho, que nos deu a distinção entre as duas cidades, a Escritura revela a história de dois grupos distintos de pessoas, cada um com sua origem, desenvolvimento, características e destinos distintos. Estas são duas cidades ou sociedades. A sociedade terrena tem como expressão máxima as culturas da cidade da Babilônia e de Roma. O outro grupo é a igreja, composto pelos eleitos de Deus. O primeiro está destinado à morte. O último é abençoado por Deus e deve durar para sempre. Meus irmãos, fazer a leitura desse capítulo 29 é ter essas duas cidades em mente aqui. A Babilônia, como símbolo aqui da cidade dos homens, que era dominada espiritualmente pelo diabo, pelos demônios, e o povo de Deus ali cativo naquele contexto. A cidade de Deus ali presente. Eles eram refugiados ali, num contexto onde tudo representava o que era detestável e odioso ao Senhor Deus. A verdade é que a maioria das cidades em nossos dias, podemos dizer até, em certo sentido, todas, são como a Babilônia aqui, em algum nível. São cidades dos homens, governadas pelo diabo, e o diabo fazendo todo o possível para que elas continuem assim na condição de condenadas. O diabo transforma estas cidades, por assim dizer, em subúrbios do inferno. Nós podemos ver isso em edifícios abandonados, na proliferação da prostituição, a ponto de que em nossos dias isso é tão proliferado de até por muitos ser reconhecido como se fosse uma profissão legítima. O aumento da pobreza, a opressão sobre os necessitados, os pobres. A verdade é que o diabo tem estado muito ocupado, influenciando nações e assim disseminando o seu falso ensino. Um outro autor, falando sobre isso, ele diz o seguinte: nas cidades modernas, as decisões são frequentemente tomadas ao acaso e sem consideração por Deus. Como resultado, a cidade cai sob a influência dos principados e poderes de Satanás. Ele, o diabo, usa a natureza anônima da cidade como um ambiente que incentiva o crescimento do mal. As pessoas migram para as cidades seduzidas pela mentira de que ali irão sobreviver. Os resultados são evidentes no meio ambiente, na economia, nos problemas sociais e na resistência ao Evangelho. Percebe? Não é tão distante assim. Nesse sentido, não. Toda cidade, todo povo que não reconhece o senhorio de Cristo, que não assim submete à lei do nosso Deus, tem alguma influência demoníaca em sua cidade. A gente perde isso de vista depois que vem para o contexto reformado, o que deveria ser o contrário.
pessoas que nasceram num ambiente pentecostal, evangelical, por ver diabo, demônio em tudo, quando vêm para a igreja reformada, a igreja presbiteriana, acabam anulando por completo a ação do maligno. O que é falso com relação à nossa teologia. Nós não nos opomos a isso, pelo contrário, nós afirmamos categoricamente que o diabo, os demônios, atuam neste mundo, debaixo da soberania divina. E sim, estão por trás de uma cultura ímpia, de uma política devastadora, injusta, da imoralidade que se propaga num país. Quem está por trás disso, meus irmãos, é o diabo. A semelhança dos ídolos, como diz a palavra de Deus, de trás de cada ídolo há um demônio. Por trás de todo ensino falso, por trás de toda disseminação de imoralidade que ataca o evangelho, que ataca a santidade de Deus, a verdade de Deus, há ação demoníaca. E não é diferente com a nossa cidade. A nossa cidade também lida com isso, em todos os setores. Agora a pergunta é: o que o povo de Deus deve fazer quando o seu código de endereçamento postal o coloca no distrito de Satanás? Ou seja, quando a sua residência é na cidade onde o diabo tem influência. Como é que lida com isso? Quando o povo é levado para a Babilônia. Ora, alguns certamente esperariam a seguinte fala do Senhor Deus: vocês têm que fugir daí, ir embora, se rebelar. Não fique nesse lugar. Mas o que Deus diz através de Jeremias é exatamente o contrário. Vocês têm que ficar aí, permanecer, fazer residência, trabalhar, casar, certamente dentro da aliança, ter filhos, orar e trabalhar pelo bem da cidade. A ordem é exatamente contrária à perspectiva daquele povo. A súmula da profecia de Jeremias era que Deus iria construir a sua cidade no meio da cidade do diabo. A cidade de Deus seria construída no meio da cidade do diabo. Veja a fala de Deus aqui através de Jeremias, a partir do versículo 3 até o versículo 7. A carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia. A Nabucodonosor, rei da Babilônia, dizia: assim o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Observe bem: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para vossos filhos e dai a vossos filhos a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Interessante que quando você vai atrás de uma casa para morar, seja para fazer a aquisição, a compra, ou mesmo para alugar, os anúncios, eles são os melhores possíveis, né? Você só descobre ali os problemas daquela casa, aquela residência, depois que você vai morar lá. Mas o anúncio, ele é bem chamativo, para que o cliente realmente se sinta atraído e possa, assim, fechar o negócio. Como eu disse, por vezes a gente se engana. Muitas vezes até por conta da má intenção do corretor. Não todos, é claro. Mas não é o caso aqui. O que Deus está prometendo àquele povo é verdade. A residência que Ele está ali dizendo que vai conceder a eles, que seria abençoada pelo Senhor, que o Senhor iria ser com eles, é verdade. Quem estava falando era o próprio Deus da aliança. Eles podiam ter uma perspectiva sobre a cidade, mas o Senhor tinha outra. Tinha outra. Veja quais são os termos que são usados aqui. Eu quero que você observe cada uma das coisas aqui. Primeiro, Deus está ordenando àquele povo a estabelecer uma presença naquela cidade. Versículo 5, parte A. Edificai casas e habitai nelas. Ou seja, vocês não estarão lá apenas de passagem.
vocês terão que fixar moradia lá, viver na cidade, como residentes estrangeiros. Estrangeiros porque eles vinham de outra terra, e não pertenciam ali, certamente voltariam no tempo do Senhor, mas eram estrangeiros. Estrangeiros. Além disso, veja o versículo 5, parte B. Deus queria que eles trabalhassem também, plantai pomares e comei do seu fruto. Interessante que essa linguagem que ele utiliza aqui, ela nos lembra novamente ao chamado de Jeremias, que foi chamado por Deus para quê? Para arrancar, derribar as nações, lembram disso? Lá em Jeremias 1:10, destruir e arruinar, mas também Jeremias foi chamado para edificar e plantar. Jeremias tinha esse papel através da profecia, da pregação da palavra. O povo agora é ordenado, lá na Babilônia, a trabalhar também com o plantio, com a agricultura. Vocês vão ter que colocar a mão na terra, vocês têm que trabalhar. Outra coisa, versículo 6, parte A, casamento. Tomai esposas e dai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos. E a parte B do versículo 6, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Isso te lembra alguma coisa? Trabalhar, casar, ter filhos. Salmo 128, pregado no domingo passado pela manhã. Como é que começa o Salmo? Versículo 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Aí o verso 2 vai dizer: das tuas mãos o teu pão granjearás. O verso 2 fala sobre o trabalho. E como vimos, o verso 3 fala sobre o casamento e sobre os filhos. Sobre a esposa no interior da casa, como a videira e oliveira, e os filhos como rebentos da oliveira. Pastor, eu entendi, tem aqui uma comparação, mas onde o senhor quer chegar com isso? O que o Senhor Deus falou no Salmo 128, que eles iriam experimentar na terra prometida, também seria concedido a eles no meio de uma terra pagã. Percebe como as promessas pactuais do Senhor nosso Deus não estão restritas a um local específico geográfico? Só serei abençoado se estiver nesse lugar. Mesmo no contexto da antiga aliança, onde o Senhor mesmo entregou aquela terra a eles, prometeu e entregou a eles, e ali colocou a sua bênção, mesmo naquele contexto, o Senhor não estava preso a isso. Ele iria abençoá-los lá na Babilônia. Então, primeiro eu quero que você observe isso. A soberania de Deus, a sua providência em conceder bênçãos num contexto tão hostil. O Salmo 128 sendo vivenciado ali, entre os caldeus. Mas também eu quero que você observe aqui a responsabilidade do povo em relação a isso. O povo que deveria trabalhar, casar e ter filhos em Jerusalém, em Judá, também deveria fazer o mesmo na Babilônia. Como assim? Estar em cativeiro, sob disciplina, num contexto de um rei pagão, não os iria tirar a responsabilidade de trabalhar, ou de casar, ou de ter filhos. A oposição à nossa fé, a oposição ao que nós cremos e como vivemos, não nos isenta dos nossos deveres para com o nosso Deus, meus irmãos. Não é desculpa, em outras palavras. O Senhor Deus requer que trabalhemos. O Senhor requer que casamentos aconteçam. O Senhor requer que filhos nasçam. O argumento é esse, não é? Está aqui mais um argumento bíblico para você derrubar essa falácia de pessoas em nossos dias. Eu não posso me casar agora, porque não terminei meu doutorado. Está na faculdade? Não, ainda vou fazer o vestibular. Mas quer namorar e ficar na fornicação. 10, 15, 20 anos. Não é?
Não, eu não vou ter filhos agora, eu preciso parar mais um tempo. Por quê? Porque a economia está difícil nesse país. Quando é que esteve tudo bem? Perfeitamente. O que o Senhor Deus está dizendo aqui, Ele já havia dito e feito lá atrás. Quando o povo foi levado para o Egito, e ali ficou mais de 400 anos, diz a palavra de Deus lá em Êxodo, que o povo crescia e multiplicava. Escravos no Egito. Mais do que coelhos. Normalmente. Se casavam, porque é assim que tem que acontecer, é claro. Se casavam e tinham filhos. Agora ele repete isso. Na Babilônia, em cativeiro, crescei e multiplicai. Essa lá de Gênesis, não é assim o falacioso vai dizer? Deus disse só para Adão isso. Mentira! Ele disse para Adão, ele disse isso para Noé, depois do dilúvio, para sua família. Ele disse no contexto do Egito, ele disse também no contexto da Babilônia. Então não, irmãos, dificuldades financeiras, econômicas, perseguição por causa da nossa fé, isso não é argumento para dizer não teremos filhos, não nos casaremos, não iremos de forma nenhuma trabalhar. Viva a sua vida como Deus ordena. Não é ser irresponsável, é claro que não. Tem que usar os meios. Perceba o procedimento aqui. Não é ter filhos antes de casar. Não é casar sem ter um trabalho. Perceba a ordem aqui. Você trabalha, se casa, se tem os filhos. Sendo responsável, é claro. Trabalhando, vivendo, mas na dependência da boa mão, da providência de Deus. Apesar de estarem vivendo uma vida, numa cidade ímpia, meus irmãos, Deus queria que eles vivessem de forma normal ali. Perceba também que as promessas aqui estão relacionadas ao futuro. Sim, porque seria casando e tendo filhos que o povo iria crescer cada vez mais e estes voltariam para a terra, ou no caso, nunca tiveram lá, mas nesse sentido pactual falando, o povo voltaria para a terra prometida, a grande maioria esmagadora que voltaria seriam os que nasceriam na Babilônia. Irmãos, o cativeiro durou em torno de 70 anos. Você acha mesmo que idosos que foram para o cativeiro voltaram? A maioria das pessoas, pelo menos em relação às mais avançadas em idade, morreram lá. E o Senhor ia cumprir as suas promessas, veja como Deus usa os meios, através do nascimento dos filhos, dando continuidade assim à descendência. Então, o que Deus está dizendo que Ele iria fazer e abençoar o povo, naquele momento, visava também algo futuro. Porque como diz o salmista no Salmo 128, a bênção do Senhor vem desde Sião, desde agora e para sempre. Deus não abençoa apenas com vistas a agora, ou aqui ou agora, mas é visando a eternidade, é para o futuro também, é para sempre. Em síntese, antes de avançarmos, eu quero que você também entenda o seguinte. Esses versículos, eles nos ensinam, do 3 ao 7, como é que a família da aliança, como é que o povo de Deus trabalha pelo bem da cidade. Como é que ele faz isso? Como é? Vivendo uma vida comum. A construção da casa, o plantio do pomar, a criação da família, tudo isso trabalha para edificar a casa de Deus. Percebe? Interessante como, e eu sempre bato nessa tecla, que é importante falar sobre isso, algumas pessoas acham que só vai servir a Deus, ao reino de Deus, no caso dos homens, se forem ministros do Evangelho. Se eu não for um pastor, ou se eu não tiver algum tipo de cargo eclesiástico dentro da igreja, eu não estarei servindo ao reino de Deus. Irmãos, o reino de Deus avança, cresce, é edificado e fortalecido assim, dia após dia. Como, pastor? Seja claro, você trabalhando, cuidando da sua família, no caso, aqueles que não são casados ainda, se casando, tendo seus filhos, educando os filhos no temor do Senhor. É assim. Não é simples, não é?
Não é simples isso? Entenda? Não estou anulando as dificuldades, os problemas que você tem que lidar em meio a isso. Estou dizendo para entender isso, a estrutura disso. É simples entender. Trabalha, casa, tem os seus filhos. O homem, como bem-aventurado do lar, ele vai cuidar da sua esposa, seu provedor do lar, vai educar os seus filhos no temor do Senhor, e o reino vai sendo edificado. É assim. A gente fica esperando por alguma coisa extraordinária, alguma coisa impactante, algo aconteça, mas ordinariamente é assim que Deus faz. Sendo lá, é claro, a pregação pública da palavra de Deus, certamente. Mas em termos gerais, para o povo, é isso que Deus espera de nós, de você. A coisa mais importante que um pai ou uma mãe cristã pode fazer em sua vida é criar uma família, ou no caso, cuidar de uma família, de tal maneira que ela seja centrada em Deus. Esse é o teu rebanho, homem. Esse é o teu rebanho, mulher, como auxiliador do seu marido. O seu lar, a sua casa. É assim. E a gente fica preocupado com outras coisas. Quando a nossa casa deveria ser a nossa prioridade. A nossa prioridade para o reino de Deus, ele assim avançar. Veja, na sequência nós vemos o Semaías, o Neelamita. Ele ficou irado com essa fala de Jeremias. Ele não aceitou isso. E diz o texto que ele enviou cartas em seu próprio nome sobre o assunto. Veja como o texto frisa isso, a partir do versículo de número 24. No versículo de número 25, veja o 25. Porquanto enviaste no teu nome. Por que o texto está dizendo isso? Para fazer o contraste entre o profeta verdadeiro e o falso. O Senhor Deus nos diz repetidas vezes: eu não te enviei, eu não te enviei, eu não te enviei. Ele não falava em nome de Deus, ele falava em seu próprio nome. Todo falso pregador do evangelho, que prega um falso evangelho, ele fala em seu próprio nome. Ele ficou irado, meus irmãos, aqui com a notícia. Como assim? Como assim nós vamos para a Babilônia e seremos abençoados ali? Como assim? Veja o termo que ele utiliza aqui para Jeremias, no versículo de número 26. O Senhor te pôs por sacerdote, em lugar do sacerdote Joiada, para que sejas encarregado da casa do Senhor, sobre todo homem fanático. Fanático. A ideia no original hebraico é de louco. Louco. Semaías está chamando Jeremias de louco. Só pode ser louco. O indivíduo está dizendo que nós vamos sair da terra prometida, vamos para uma terra pagã e vamos ser abençoados ali. E temos que ir de forma comum ali. Trabalhar, casar, ter filhos. Normalmente, Deus vai abençoar isso. Não pode. E aí, pense aqui com a perspectiva de Semaías. Ora, uma coisa era, nós fomos para o Egito, nossos pais, nesse caso, lá fomos libertados e já chegamos à terra prometida. Sair daqui e ir para um contexto pagão, como assim sair daqui vai ser algo bom, vai ser algo positivo? Não pode. Ficar lá, criar residência lá, uma família na cidade de Satanás? Certamente, na cabeça dele, Jeremias só podia estar fora de si. Meus irmãos, o que ele não conseguia entender, aquele homem, era o próprio plano de Deus e sua sabedoria naquele processo todo. Ele não entendeu que Deus queria que seu povo amasse a cidade e não a deixasse. Interessante que o texto vai nos dizer que Sofonias, ele teve o bom senso de mostrar a sua carta para Jeremias. Lá no versículo 29, veja aí. Ou seja, ele sabia que não devia dar ouvidos aqui à fala de um falso profeta. E aí Jeremias, que já havia se respondido com os exilados sobre os perigos da falsa profecia, diz assim, versículo 8 e versículo 9. Veja, Sofonias, no versículo 29, vai mencionar isso para Jeremias, mas veja que Jeremias já tinha falado sobre falsas profecias, no versículo 8 e 9. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: não vos enganem os profetas que estão no meio de vós, nem os adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o
Senhor. Eles já tinham sido alertados, exilados quanto a isso. Vocês estão aí, uma das razões das palavras, porque deram ouvidos o tempo todo a falsas profecias. Não escutem mais, não escutem mais. Eles não foram, Deus repete isso, meus irmãos, eles não foram enviados por Yahvé. E eu quero lembrar você disso, da importância disso essa manhã. O homem que Deus levanta para falar a sua palavra, Ele o envia. Foi Deus quem o enviou. E há características disso, sinais disso, que confirmam esse chamado. Toda vez que o homem diz falar em nome de Deus, e Deus não o enviou, as consequências são terríveis para a igreja de Cristo. Portanto, foi a mensagem que Jeremias enviou para o povo. Veja, versículo 29 a 32 agora, 29 a 32, a palavra de Jeremias aqui, final. Desse capítulo de Jeremias 29. Sofonias, sacerdote, leu esta carta aos ouvidos do profeta Jeremias. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: mande dizer a todos os exilados, assim diz o Senhor acerca de Semaías, o Neelamita. Porquanto Semaías vos profetizou, não o havendo eu enviado, e vos fez confiar em mentiras, ele ainda conseguiu influenciar pessoas. Assim diz o Senhor: eis castigarei a Semaías, o Neelamita, e a sua descendência. Ele não terá ninguém que habite entre este povo, e não verá o bem que hei de fazer ao meu povo, diz o Senhor, porque pregou rebeldia contra o Senhor. Qual é o ponto aqui? Este homem que havia proferido mentiras, agora recebe um juízo. E você percebeu qual foi o juízo? Deus abençoa o seu povo com uma vasta descendência. Ele agora declara que aquele homem não teria ninguém. Severo juízo contra Semaías. Ele não teria descendente. Não teria descendente. Por quê? Por causa da sua mentira, ou das suas mentiras. Mais uma vez eu quero que você observe isso. O falso ensino, por tomar o nome de Deus em vão, atrelar o nome santo do Senhor a uma mentira, ele traz graves consequências, não para apenas o povo que escuta e abraça, mas principalmente para aquele que profere. Por que nós devemos ser tão rigorosos com a verdade? Primeiro, porque o próprio Deus é verdade. E segundo, por conta de que nós somos o seu povo e devemos andar na verdade, em verdade. O nosso rigor deve ser altíssimo, meus irmãos, com relação ao falso ensino em nossas casas, em nossas igrejas. Porque senão coisas como essas aqui acontecem conosco, podem acontecer. Juízos temporais como esse, e até mais severos. Cuidado com isso. Viver no meio da Babilônia, em meio a um contexto hostil como nós vivemos, nós estamos sujeitos a isso. Os falsos ensinos entrarem em nossa casa, em nossas igrejas, e a gente não está, assim, preparado para nos defender, se não for pela palavra de Deus. Por último, veja agora só, uma resumida, versículo 7, o que Deus ordena aqui ao povo. Procurar a paz na cidade. A palavra usada aqui no texto original, que é shalom, ela tem um significado mais abrangente do que somente paz. Isto é, mais do que a ausência de conflito. O termo é bastante rico aqui. E abrange bem-estar, contentamento, integridade, saúde, prosperidade, segurança e descanso. Ou em síntese, ordem, harmonia e felicidade. Resumindo ainda mais, o shalom aqui que Deus está falando com relação ao povo, buscar, envolve ter contentamento no meio daquela cidade. Que vocês procurem esta paz, viver assim naquela cidade, e promover isso na cidade. Então eles tinham que viver isso na casa deles e promover isso para fora de seus lares. Satisfação e contentamento, e promover isso publicamente. Isto é, o bem público da cidade. Irmãos, há muitas formas de fazer isso. Algumas delas, quando você é um bom vizinho, quando você cuida e assim se preocupa com os pobres da sociedade, quando você
cumprimenta educadamente alguém no seu mercado, no mercado que você frequenta, dirige o seu carro com segurança, quando você luta contra negócios imorais na sua cidade, quando você acolhe pessoas no amor de Cristo, mesmo que elas tenham diferenças com você, são formas distintas, e há muitas outras de buscarmos o bem da cidade, mas certamente a principal delas é quando nós anunciamos o Evangelho de Cristo. Todo esse cuidado com o social, ele tem que fluir da obra da redenção, senão nós vamos nos perder com relação a isso. Há uma falsa mensagem em nossos dias, propagada pela teologia da missão integral, que fala de um evangelho social, como se a nossa preocupação da igreja deveria ser apenas com os pobres, em dar pão para o faminto. Quando, na verdade, dar pão para o faminto tem que ser uma consequência do que nós experimentamos em Cristo, jamais uma substituição do evangelho. O evangelho é anunciar Jesus Cristo e este crucificado. Só pode existir paz na cidade se houver reconciliação com Deus por meio de Cristo. Então veja, não uma coisa ou outra, não é promover o bem social ou então anunciar o evangelho, é anunciar o evangelho acima de tudo, com as palavras e com a sua vida, e você sim buscar o bem da cidade através dessas coisas aqui mencionadas e outras também. Mas como uma evidência da graça de Deus em sua vida, buscando assim o bem da cidade. Nosso catecismo, na pergunta 102, breve catecismo, fala sobre nós, o que significa orar venha o teu reino. Ora, orar venha o teu reino, meus irmãos, significa pedirmos que o reino do diabo seja destruído. Então veja, a primeira coisa que você ora, quando você ora ao Senhor, no Pai Nosso, venha o teu reino, você está dizendo, Senhor, que o reino do diabo, a cidade dos homens aqui, esse reino maligno, venha a ser destruído. Eu posso estar dizendo isso? Porque viver nesse contexto hostil, quando Deus ordenou o povo a ficar ali, não era para eles serem conformados àquela cidade. Não é ser influenciados pelo paganismo babilônico, não é isso, vivam aí, se santifiquem nesse lugar, sejam fiéis a mim nesse lugar. É a mesma coisa que ele diz para nós em nossos dias. No mundo que você está, caído, tendo que lidar com o pecado, com o diabo, seja santo. Seja satisfeito. Promova a paz neste lugar. O evangelho da graça. E assim clame sim para que o reino do diabo seja destruído, com o avanço do reino de Deus, com o avanço do meu reino. Além disso, veja também o texto diz, para orarmos pela prosperidade. Versículo 7 do capítulo 29, veja, versículo 7 do capítulo 29. E orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Há um ditado que diz que quando a maré enche, todos os barcos sobem. Ora, quando a cidade é abençoada, certamente todos são abençoados. Perceba isso. Não é simplesmente você estar na cidade e você orar pela igreja na cidade. É você orar pelo bem da cidade e a prosperidade da cidade. Isso nos lembra do quê? 1 Timóteo capítulo 2. Paulo vai dizer a Timóteo que o nosso dever é orar pelos governantes, pelos príncipes constituídos. E aí você diz assim, pastor, e as orações imprecatórias? O Senhor não fala muito sobre isso, sobre orarmos contra os inimigos de Cristo? Irmãos, uma coisa não anula a outra. O ensino bíblico é basicamente esse. Você ora em primeira instância para que o Senhor abençoe o nosso governo, o nosso país, que o Senhor conceda dias melhores para a nossa nação, para o nosso estado, para a nossa cidade, economicamente, politicamente. Você deve orar nesse sentido sim. Senhor, abençoa esta cidade, Senhor. Tem misericórdia, salva esses homens ímpios. É assim que você deve orar em primeira instância. No segundo momento você ora, Senhor, mas aqueles que permanecem aos pecados, que não se arrependem, que são teus inimigos, não querem assim se voltar a Cristo, que o Senhor exerça a sua justiça no tempo certo contra eles. Então, não, mais uma vez, é uma coisa ou outra, é as duas coisas, colocando elas em ordem. Então, sim, é nosso dever orar pela prosperidade, pela melhora do lugar onde nós estamos. Da cidade de Fortaleza.
do estado do Ceará, do Brasil, orar pelo nosso país. Clamar ao Senhor que se apiade de nós. Você tem feito isso? Você tem orado nesse sentido? Muitas vezes os nossos lares não são exemplos de paz, meus irmãos. Os nossos lares, a nossa casa, o nosso casamento, a criação dos nossos filhos, não é exemplo de paz. E lembra, paz seja abrangente, de contentamento no Senhor. Reclamamos, murmuramos, não demonstramos um mínimo de satisfação onde Deus nos colocou, o que Ele nos entregou. Estamos sempre insatisfeitos, no sentido negativo do termo. Acusando a Deus de ter nos colocado num lugar tão ruim, tão hostil. Lembre-se que sempre haverá alguém numa pior condição que você. Você está insatisfeito aqui nessa cidade? Imagine então alguém que está no Oriente Médio agora, vivendo a sua fé cristã. Ou num país ali da África também, lidando com muitas mazelas. E você está aqui. Não, isso não é diminuir a gravidade que a gente enfrenta também. Mas em comparação, certamente você e eu, nós somos muito melhores do que outras pessoas. Em vários aspectos. Então que a tua casa seja primeiramente esse lugar de paz e prosperidade. Pastor, prosperidade, você está falando de avanço, de melhora financeira? Isso inclui, mas não é somente isso. Prosperidade, à luz do contexto bíblico, envolve muito mais do que qualquer tipo de melhora financeira. É especialmente conectada à ideia de contentamento. Lembra do Salmo 128, mais uma vez? Estou concluindo aqui agora. O Salmo 128 fala que o homem bem-aventurado, ele será feliz, e feliz será e te seguirás. Lembra disso? Verso 2. Ele é feliz com o trabalho dele. Ele é feliz com o pão de cada dia que ele tem. Ele é feliz com a mulher que ele tem, com os filhos que ele tem. Ele é feliz, ele é contente. É por isso que o ímpio pode até ter trabalho, pode até ter mulher, pode até ter filhos. Tudo isso. Mas a diferença entre, nesse caso, do ímpio e do justo, nesse caso aqui, nesse contexto, é que o justo tem satisfação e contentamento nas bênçãos do Senhor Deus. Ele dá graças a Deus, ele glorifica a Deus, e ele sabe que tudo isso só pode ser entregue a ele por causa do bem-aventurado, da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. É nesse contexto que ele recebe essas bênçãos. Por isso eu quero encorajar você nessa manhã. Seja morando nessa cidade, na região do Nordeste, indo para o sul do país, ou para outro país até algum dia. Não é pecado você ter planos quanto a isso. Tem que orar, colocar isso diante do Senhor e saber se realmente o Senhor quer te conduzir nesse sentido. Mas o ponto é, onde você estiver, aqui ou fora do país, que você lembre da sua responsabilidade, do seu dever. E mais do que isso, de que Deus promete abençoar o seu povo onde você estiver. Onde você estiver. Agora seja fiel ao Senhor. E tenha contentamento onde Ele lhe colocou. Orando e trabalhando pelo avanço do seu reino. É assim a mente do cristão. Eu estou aqui, eu vou orar e trabalhar pelo avanço do reino. Eu estou em outro país, eu vou orar e trabalhar pelo avanço do reino. Sendo fiel ao meu Deus e contente no que Ele me deu. A gente fica esperando sempre alguma coisa acontecer, não é? Em algum momento haverá uma virada de chave. Os ímpios fazem isso muitas vezes pensando assim, eu vou jogar na loteria, eu vou ganhar muito dinheiro e assim vai mudar a minha vida completamente. Ou então, em algum momento vai chegar uma herança para mim. Ou então, pensando em forma bem piedosa, né? Haverá um avivamento tão grande em nosso país, nos meus dias, que a igreja vai ser purificada. Veja, não é errado orar por isso e ter essa perspectiva. O que eu estou dizendo é o seguinte, pode nunca acontecer. Sabia disso? Que você e eu podemos estar vivendo 70 anos na Babilônia e morrer no cativeiro? Pode ser que nós não vejamos um presbitério, um sínodo e uma IPB como um todo restaurada e altamente reformada presbiteriana. E não vejamos governantes que temem a Deus em nosso país e que realmente trabalhem pelo reino de Deus. A gente não pode ver isso. Talvez nossos filhos vejam, talvez nossos netos, talvez nem eles vejam. Antes da volta de Cristo. E como é que você lidará com isso? Como é que você vai lidar com esses 70 anos?
Sendo fiel, contente, orando e trabalhando pelo avanço do reino de Deus, de maneira comum, trabalhando, casando, tendo seus filhos, educando para a glória de Deus, esperando, descansando nas promessas do Senhor, ainda que você não veja com seus olhos, mas sabendo que Deus cumprirá a sua palavra. Que Deus os abençoe, meus irmãos, em o nome do Senhor. Amém. Oremos. Senhor Deus, graças te damos pela tua palavra e te pedimos que aplique aos nossos corações. Que o Senhor conceda ao seu povo paz, contentamento, prosperidade. Abençoe os trabalhos, os casamentos e nossos filhos também, Senhor. Abençoa o teu povo com crescimento. Abençoa o teu povo, ó Deus, com temor no coração. Abençoa o teu povo, Senhor, com a fidelidade a ti, mesmo nós sendo infiéis muitas vezes, mas que pela tua graça possamos perseverar até o fim, Senhor. E que descansemos na tua fidelidade, Senhor Deus, na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, que assim foi fiel até o fim. Oramos em nome dele, nosso Redentor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.